Estou só esperando todo mundo entrar, gente, só para... Então, a gente começa aqui agora nos serviços substitutivos criados após a reforma psiquiátrica. Então, o que que é isso? Os serviços que foram colocados para poder substituir. A gente ia tirar os pacientes lá do manicômio, né? Daqueles hospitais e tudo mais, mas eu ia levar os pacientes para onde, né? Ou então, como que esses pacientes continuariam os tratamentos, né, psiquiátricos, as terapias, porque a nova legislação preconiza que ele tem que fazer de tudo para ficar no meio da sociedade, né? Principalmente envolto da família, de seus familiares, que isso traz um bem-estar, né, para o nosso paciente. Mas qual é esse serviço que veio, né, depois dessa reforma, que reformulou a psiquiatria toda? Então, após essa reforma psiquiátrica, tem esse olhar modificado, né, da loucura. Estão fazendo surgir esses serviços para substituir os manicômios. Esses serviços orientam, né, o paciente quanto a esses serviços que pode recorrer se precisar. Então, nós temos o NAPS. O que significa a sigla NAPS? Núcleo de Atenção Psicossocial. Então, o que são os NAPS? São unidades regionalizadas, abertas, de porta aberta, e oferecem cuidados 24 horas, todos os dias da semana. Então, o ano inteiro, qualquer horário, eu posso ter acesso a esse tipo de serviço. Inclusive, há alguns leitos para atendimento do tipo internação, né? O que é isso? O paciente está com um surto psicótico hoje. O que ele precisa passar pelo menos 24 horas, né, lá numa clínica de reabilitação. Então, lá nesses NAPs, ele pode ficar? Pode, né, porque ele funciona 24 horas e pode ser no tipo internação temporária. Temporária. Então, é igual o Sersans, que vocês conhecem, né? Vai lá, medica, às vezes fica um dia por outro, quando amanhece, amanhece melhor e vai embora. Porque esse tipo de internação prolongada, permanente, não existe mais, né? Nunca se esqueçam disso. Existe para os casos especiais, onde nós já tentamos todos esses tratamentos, o paciente não corresponde, é um paciente de alta periculosidade, que não pode ficar no meio da sociedade, ele vai ser afastado e internado. Mas a nova legislação não preconiza isso. A gente tem que evitar, em todos os âmbitos, manter esse paciente recluso, tá? E o que a gente vem falando aí, achei que a gente já tinha passado, são os CAPs, que vocês vão ouvir falar bastante sobre isso, né? Então, o que significa a sigla CAPs? Então, é C de centro, ó, o C significa centro, o A, atendimento psicossocial, tá? Então, é isso que significa a sigla. O que são os CAPs, então? Né? Qual que é o objetivo dos CAPs? Porque não existe só um CAPs, né? Nós vimos lá em cima que tem CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3. Então, o objetivo é oferecer atendimento à população, né? Sobre, relacionado à saúde mental. Não só atendimento assim, mas atendimento psiquiátrico, né? Atendimento de psicologia, de terapias, onde que o paciente vai lá hoje, tem uma consulta com psicólogo, uma terapia, ou tem aquelas outras terapias que são terapias artesanais, ou são, precisa trocar uma receita que venceu, um medicamento que aconteceu alguma coisa, tudo ele vai conseguir ali no CAPS, tá? Então, esse serviço conta com uma equipe multiprofissional. Vocês vão ouvir também, durante o curso inteiro, muito essa frase, né? O que é uma equipe multiprofissional? É uma equipe da saúde, né? Onde tem vários profissionais da área da saúde, mas com formações diferentes. Então, eu tenho psicólogo, psiquiatra no CAPS, eu tenho serviço social, que é assistente social, eu tenho enfermeiro, eu tenho nutricionista, eu tenho terapeuta ocupacional, educador físico, se necessário, tem técnico de enfermagem também, tá?
porque quem vai funcionar o acesso para o doutor dar a medicação lá, né, do paciente, se for via venosa, né, nem todas as medicações são via venosas, se for um paciente que precisar de outros cuidados, monitoramento de dados vitais, se está com febre, se não está, tudo é enfermagem. Aqui está a enfermagem no geral, tá? Então, eu tenho esse tipo de serviço aqui dentro do CAPS, tem, né? Não significa que todos os pacientes vão precisar passar por uma nutricionista lá. Às vezes, esse paciente tem bulimia, né? Que a gente vai ver depois, transtorno da alimentação, ou para mais ou para menos. Então, essa terapeuta geralmente passa muito em assistente social, né, gente? Porque vai ver se esse paciente vai ficar afastado pelo INSS, vai entrar com algum recurso, como que é essa família, se tem condição financeira, qual que é esse meio que ele vive. O assistente social vasculha a vida desse paciente todo, né? Quando ele está em acompanhamento do CAPS. Então, todo CAPS tem essa equipe multiprofissional lá, mas não significa que você que buscou o CAPS hoje vai precisar de passar por a mão desse povo todo aí, tá? Então, não é protocolo, requisito. Então, deve trabalhar com a ideia, né, o CAPS, de gerenciamento de casos, personalizando o projeto de cada paciente na unidade e fora dela, e desenvolver atividades para permanência diária no serviço. Ou seja, o paciente, ele vai lá hoje no CAPS, que ele tem um horário agendado, faça o que ele tem que fazer, se é terapia, se é atividade, se é consulta, e vai embora para a casa dele de novo. Se amanhã ele tem mais um horário agendado, ele vai de novo e volta. Eu acho que eu já passei um documentário desse processo. Eu passei? Hoje não vai dar para passar, não, mas eu passei um dia de atendimento no CAPS? Ou não? Alguém lembra? Não, Não? passou não, não. Depois, outro dia, Passou não. eu já passei um, então toda aula eu passo um, então, tá? Porque passar dois não dá. Eu vou mostrar para você super recente como que é um dia de atendimento dentro do CAPS. E lá vai mostrar para vocês, nesse documentário, uma senhora que fala, começa a chorar, mãe de um rapaz de 35 anos. Gente, fala para repórter, eu não aguento mais vir aqui todos os dias com ele, eu já não tenho idade para isso mais, eu não tenho nem passagem de ônibus para vir aqui todo dia com ele. Então, eu peço para as pessoas que estão me ouvindo que me ajudem, porque eu não vou conseguir mais ficar vindo aqui todos os dias para trazer ele para fazer esse tratamento do CAPS. Então, assim, o SUS até fornece, né, muita coisa, mas às vezes a própria família não consegue aderir a isso. É difícil, demanda tempo, a pessoa não pode ir sozinho. Você sabe que todo mundo, né, gente, vive com dificuldade danada, né? Então, tanto de tempo, porque tem que trabalhar, tanto de condição financeira, então não é fácil, né? É uma série de requisitos aí. Então, dentro do CAPS, o CAPS é subdividido em unidades. Então, esse centro de atendimento, eu tenho centros de atendimento específicos para cada coisa. Isso aqui, gente, é legislação do SUS, tá? Isso aqui, ó. Isso é preconizado pelo SUS. O CAPS é um sistema do SUS. Então, existe o Sistema Único de Saúde, que é em âmbito nacional, né? No Brasil inteiro. E o CAPS é um serviço aqui, ó, é um dos serviços do SUS, tá? CAPS. Como temos outros serviços que vocês vão estudar aí, né, em outros módulos também. Escrevi aqui dentro, é difícil. Então, a gente tem PSF, né, por exemplo, que é Programa de Saúde da Família, e por aí vai. Então, todos são serviços do SUS. Aqui vai cuidar da família, aqui vai cuidar da saúde mental, outro tipo de serviço vai cuidar de outra coisa, mas todos são serviços que estão dentro da legislação do SUS, estão dentro do custeio, né, vindo das verbas distribuídas pelo governo, e por aí vai. Da mesma forma que existe UPA, existe isso, então tudo é um centro de atendimento psicossocial. Então, da mesma forma que o SUS tem várias coisas para tratar gestante, família, criança, não sei o quê, existe também local específico para o paciente em saúde mental, tá? Que são os CAPS, os Centros de Atendimento Psicossocial, tá? Então, o CAPS, ele é subdividido.
Então, existe CAPS 1 e CAPS 2, CAPS 3, CAPS I e CAPS SAD. Ó. Ih, professor, agora começou a complicar. CAPS 1 e 2, CAPS 3, CAPS I ou CAPS I, tem gente que chama CAPS I ou CAPS I, tanto faz, o jeito que você vai falar, e CAPS AD ou CAPSAD, como algumas pessoas costumam pronunciar essa sigla, tá? Então, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5. São 5 tipos de CAPS. Então, quando eu for levar o paciente, uma pessoa da minha casa, um desses CAPS aqui, eu tenho que levar no CAPS específico. Então, o 1 e o 2 são centros de atendimento psicossocial para atendimento diário de adultos, tá? E o adulto que tem o quê? Então, o adulto que tem, ó, transtornos mentais severos e persistentes. Ele não funciona 24 horas. Ele funciona de 8 às 18. Isso é legislação, viu, gente? Não é da minha cabeça, não. É de 8 às 18, de segunda a sexta, e conforme o movimento do dia, pode estender até 21 horas no máximo. Então, se eu trazer aqui um adolescente com surto de droga, ele não vai ser tratado aqui, não. Porque aqui é para adultos com transtornos mentais severos e persistentes. Depois nós vamos ver o que são os transtornos persistentes. Ele precisa vir para cá. Então, ele vem para o CAPS 1 e CAPS 2, ele consegue atendimento. Outra coisa, é toda cidade que tem atendimento de CAPS 1 e 2? Não. Ainda tem isso, tá? Então, o CAPS 1 atende um município com a população entre 20 e 70 mil pessoas, habitantes. E o CAPS 2 atende mais, bem mais, né? De 70 mil a 200 mil habitantes. Ou seja, Belo Horizonte contempla um CAPS desse aí, de atendimento para adulto com transtornos mentais severos e persistentes. Professora, segue essa risca aí? Segue. Depois, hoje, eu vou fazer um comentário com você sobre o mercado aí, como é que tá. Por causa dessa situação de pandemia, que eu fui participar de uma reunião numa outra escola que eu trabalho, que uma pessoa que trabalha dentro do CAPS, a minha coordenadora, inclusive, eu nem sabia, descobri ontem na reunião, o que ela falou sobre o CAPS, eu fiquei boba. Aqui embaixo, CAPS 2. Deixa eu mudar de cor aqui, com azul. Então, CAPS 2, que é o segundo. CAPS 3, gente, desculpa. Aqui, ó, CAPS 3. São CAPs, ou seja, são Centro de Atendimento Psicossocial para atendimento diário e noturno de adultos, durante 7 dias da semana, atendendo a população de referência com transtornos mentais severos e persistentes. Atende municípios com população acima de 200 mil. Então, aqui que está a diferença. Ó. Funcionam 24 horas, outra diferença. Todos os dias, né, diariamente, também nos feriados, ou seja, 365 dias, né? Então, é para atendimento diário, noturno, 24 horas. Ou seja, aqui em cima, o que é delimitado até as 18 ou até as 21, é para o mesmo tipo é para adulto também. Mas não funciona até 24 horas. Tá? Então, esse CAPS 2 você vai achar só em grandes capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, porque são a população acima de 200 mil habitantes. Você não vai achar um CAPS 3 em Itabira, em Eldorado, que mais? Em Ibirité, essas cidades dos interiores de Minas Gerais, não tem. Então, ele 24 horas, você vai encontrar só aqui em Belo Horizonte, nas grandes capitais, tá? Professor, então tem CAPS 1, 2, 3, CAPS I, CAPSAD, em São Paulo, Rio, Rondônia, sim, porque
é um atendimento do Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde em âmbito Brasil, em âmbito nacional. Então, todos os lugares, né, que tem do Brasil têm o mesmo regimento, a mesma lei. Por isso que a gente vê na televisão tudo sendo igual, né? As UPAs estão cheias na região noroeste do Rio. As UPAs, não sei o quê, os hospitais estão assim, assim, assado. Porque o Sistema Único de Saúde é único. Por isso que ele tem esse nome, para o Brasil todo. Então, a mesma legislação para Minas, para Belo Horizonte, é a mesma para São Paulo, para o Rio, para Manaus. CAPSI também é um CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, mas ele é para infância e adolescente. Então, é para atendimento diário de criança e adolescente com transtornos mentais. Esquizofrenia, né, TDAH, vários outros tipos de transtornos. Só que ele atende municípios com população acima de 200 habitantes. Professora, então você quer falar para mim que o CAPSI é só acima de 200 mil habitantes? Então o CAPSI vai ter também só nas grandes capitais? Porque só existe CAPSI aqui, ó, atende municípios com população acima de 200 mil habitantes. Então, esse aí, que também é um dos mais importantes, eu vou ter só nas grandes capitais, só. E não é muito não, viu, gente? Que Belo Horizonte tem um CAPSI. Todo mundo precisar tem que ir para lá, para o mesmo, tá? Não é um monte de PSF igual tem, não é um monte de regionais igual o PSF tem, não, né? Cada região sul de Belo Horizonte, sudeste, noroeste de Belo Horizonte, tem um centro de apoio de atendimento PSF, não é assim, não, tá? A saúde mental, o CAPS, é muito, muito mais reduzido. É muito pouco os atendimentos de saúde mental que nós temos, as referências. E ele funciona também nas grandes capitais, mas também só até as 18, de 8 às 18, dependendo do movimento do dia, pode ir no máximo até 21 horas. Além de eu ter só nas grandes capitais, eu também, ele não é 24 horas. Uai, e se um adolescente tem um surto, né, de tanto que usou droga a noite inteira direto, de overdose, alguma coisa assim, e aí? CAPSI não tem para ele, não. Tratar transtorno mental, não. Você teve outra coisa relacionada, né? Uma aceleração cardíaca, alguma coisa para dar droga intensa, vai para o pronto-socorro, qualquer um pronto-socorro, para tratar a aceleração cardíaca, né? A arritmia. Agora, para tratar questões mentais, não vai ser em hospital nenhum, só saúde mental. CAPSAD, ou CAPS-AD. Vocês vão ouvir falar bastante nos livros e documentários, né? CAPS-AD, ou CAPSAD. Eu tenho mais de falar CAPSAD. Também é um centro de atenção psicossocial, né? Mas para usuários de, olha a diferença, álcool e droga. Então, é para atendimento diário, né? Todos os dias, com essa população decorrente do uso de dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outros tipos de drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso, com a finalidade exclusiva de tratamento da desintoxicação. Funciona de 8 às 18, segunda a sexta-feira, dependendo do funcionamento, se tiver muito, né, intenso o movimento naquele dia, pode estender até as 21 horas. Atende municípios com população de 100 habitantes. Aqui melhorou, né? Então, aqui não vai ter só nas grandes capitais. Mas também, gente, de onde eu vim, por exemplo, Itabira, não vai ter CAPS, SAD, não. Tá? Então, já abrange um pouco mais, né, gente? De 200 mil habitantes para 100 mil habitantes, eu já pego o número de cidades maior que tem CAPS-SAD. Então, já ajuda um pouco aí, né? Não é tão restrito relacionado aos demais aqui, né? Que deveria ser. Então, esses 5 são os 5 tipos de CAPS que nós temos. Para que é o CAPS? O CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. Cada um
é para um atendimento exclusivo, né, específico de saúde mental. Então, a gente vai levar de acordo com a necessidade do meu paciente, né? Então, ele é um adolescente, ele é um adulto, ele, qual que é o tipo de transtorno? Ele tem uma doença mental, não nunca usou droga nem bebeu, ou ele é um usuário de droga, né? Ou até mesmo bebida, que também é outro trem que rebenta, né, a pessoa, quem tem, né, o vício dessa forma. Então, os CAPs vieram para substituir aquele sistema de saúde que a gente viu o primeiro vídeo quando nós iniciamos as nossas aulas de saúde mental, né? Aquele manicômio, aquela imagem, né, de que ninguém tinha diagnóstico, não tinha saneamento básico, fazia choque na cabeça. Então, os CAPs são para pacientes que têm diagnóstico, né? O médico faz o diagnóstico, faz os testes, medica de acordo, faz o acompanhamento de acordo, encaminha ele para terapia ou não, né? Se vai ser internado ou não. Então, nesse outro documentário sobre atendimento do CAPS, vocês vão ver como é que é um dia de atendimento, mas que vai pegar vários tipos de coisa. Pega uma pessoa de menor, duas, um menino, um rapaz e uma menina. Tem uma senhora mais de idade que vai lá todo dia, o prontuário dela é dessa altura. Tem uma que chega em surto, tem um rapaz que chega pelo corpo de bombeiro todo amarrado, né, em crise. Então, tem bastante coisa aí sobre o CAPS que acontece. É um dia de atendimento no CAPS. Aqui embaixo, nós temos algo super importante também. Chama residências terapêuticas. O que são residências? Residências são residências, né? Moradias, né? Mas por que chama moradias terapêuticas? Ou seja, são moradias de tratamento, né? Então, essas residências terapêuticas é quando o meu paciente de saúde mental foi criado agora, tá? Antigamente, né, antes da reforma psiquiátrica, não existia. Então, meu paciente teve que ficar internado lá no Raul Soares, ali na Avenida do Contorno. Ele foi afastado da sociedade, da família, das coisas do dia a dia, da evolução, né, das coisas e tal. Quando ele for ter alta, que o psiquiatra falar que ele já está pronto para ter uma alta, é onde que muitos centros de recuperação falham, viu, gente? Principalmente centro de recuperação de droga. Existe um monte de casa por aí, né? Particular. Ele termina o tratamento dele, pega esse paciente, essa pessoa, esse indivíduo, e faz o quê? Coloca na sociedade amanhã, da noite para o dia. Não pode, né? Ele tem que ser incluso na sociedade progressivamente, aos poucos. Por quê? Porque quando ele chega, se for de álcool, droga, quando ele chega lá fora, gente, com 24 horas, isso se durar 24 horas, ele ficou um ano internado, sem ter surto nenhum, sem ver cheiro e cor de droga nem de álcool. Ou, gente, com questões de horas que ele chega aqui fora, a primeira coisa que ele faz é se acabar na droga. E chega em casa sem nem a cueca no corpo. Isso é se ele voltar. Todo mundo já deve ter ouvido falar num caso assim, né? Extremamente comum. Então, para que vem, né, as residências terapêuticas, né, esse serviço do SUS tão bem delimitado, né, tão bem esquematizado? Então, ele vem para poder fazer essa ponte, esse alicerce, né, com esse paciente. Então, ele é deshospitalizado, porque ficou muito tempo internado, passa pelas residências terapêuticas, aonde vai ter um acompanhamento com psicólogo, vai começar a inserir a família, receber visitas, começar a baixar as doses dos medicamentos, um acompanhamento com assistente social. E aí, Matheus, o que você está achando? Como é que era a vida lá internado? O que você está achando daqui agora? Você está ansioso para chegar lá fora? Sua mãe veio te visitar hoje, depois de tanto tempo. O que você achou da visita? Qual que é a sua expectativa de chegar lá fora? O que você pensa que você quer fazer? Não sei o quê. Então, existe psicólogo, né, terapeuta, tudo em cima desse paciente, para quando ele estiver realmente pronto, ele voltar e ficar na casa dele de vez. Mas, mesmo assim, a gente ainda entra com para ter total certeza que vai dar tudo certo, o SUS ainda entra com outro serviço, visitas domiciliares. Então, esse aqui seria o número 1, e esse seria o número 2. O que são visitas domiciliares? Depois que eu libero ele da residência terapêutica,
né? Para ele ficar agora você pode ficar de vez aí na casa da sua família. Você já pode ter alta também na residência terapêutica. O que é isso? Vai ter um assistente social que vai visitar esse paciente lá na casa dele. Lá na casa dele. Para saber se ele está ficando muito nervoso, muito agressivo, se está se adaptando, né, com a família. Uai, professora, tem isso tudo que o SUS fornece? Tem. Mas com um único objetivo. Quem imagina qual que é o objetivo? Por que o SUS dá isso? Residência terapêutica, visita domiciliar, para acompanhar. Por que vocês acham que o SUS dá isso, hein? Esse amparar todo. Para garantir que a pessoa pode conviver com outras pessoas? Concordo, mas tem algo mais grave aí atrás. Não sei. Para saber se Eu ele acho está que sendo eles bem devem ganhar cuidado? alguma coisa. Eles devem o quê? Ganhar alguma coisa, sei lá, ter algum dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Tem Eu a acho ver que com é, dinheiro, mas não é isso, não. Oi, eu Larissa. acho que é para Não é lei, né? supervisionar Pode ser lei, se, né? se o que eles estão ganhando de benefício está sendo realmente gasto com aquilo, né? Também, assistente, não tinha pensado nisso. Assistente social faz isso também. Tudo que vocês falaram está certo, tá? Mas o que eles mais fazem para acompanhar é porque se esse paciente cair aí no mundo da droga de novo, ou qualquer outra coisa, aquele dinheiro que o SUS pagou, para ele ficar um ano comendo e bebendo, usando roupa limpa e pagando psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, foi jogado fora. É para vigiar, monitorar, para ele não voltar, ele não cair em tentação lá e precisar ser rehospitalizado novamente. Porque isso aí é prejuízo, né? O problema dele lá fora, de cair na droga de novo, é um prejuízo financeiro para os cofres públicos, inclusive para nós, porque todos esses custeios lá do Raul Soares saem de todos os nossos impostos. Nós pagamos o SUS. Então, quando nós pagamos a Unimed, nós pagamos 2 planos de saúde. Você paga o SUS e paga a Unimed. Então, essas visitas, né, tem esse intuito de acompanhar, né, esses pacientes e cobrar também desse paciente. Ó, Matheus, você teve alta, vim aqui te visitar, ver como é que estão as coisas, mas teve uma consultinha que você estava marcado no CAPS que você não compareceu. Isso não pode acontecer. Por quê? Quando ele sai da internação, foi internado um tempão, ele vem para a residência terapêutica, depois de um tempo, é liberado para morar na casa dele. E vai fazer o acompanhamento com as visitas, né, domiciliares. Mas, além das visitas que vai na casa dele, ele tem as consultas marcadas lá no CAPS. Ele tem que ir na consulta com o psiquiatra, ele tem que ir nas terapias, porque senão não adianta, ele cai. Todo paciente que é deshospitalizado, ele sempre vai ficar com o acompanhamento do CAPS, tá? Ele não vai sair da internação, chegar em casa e nunca mais vai pisar no serviço de saúde mental, não. Ele sai do hospital, hospitalizado, mas cai na mão do CAPS, tá? Todo mundo entendeu, gente? O que é esse serviço substitutivo? O que são essas residências, esse acompanhamento? Sim, professor. Então tá bom. E nós vamos agora para essa parte de fatores desencadeantes de uma doença mental. Então, alguns fatores nós vamos ver aqui que desencadeia uma doença mental na pessoa, né, no indivíduo. Ela não nasceu com nada, mas pode desencadear no decorrer da vida. Então, nós vamos ver algumas coisas que a pessoa pode estar exposta que pode desenvolver. Uma das coisas é o filme A Casa que vocês viram, né? O cara não tinha nada, né? O Javier, e ele ele desenvolveu aquela loucura toda, aquele transtorno de obsessão, obsessivo, né? Depois que perdeu tudo, né? Ele não se via mais ele não conseguia aceitar, né? Talvez se ele tivesse buscado uma terapia, alguma coisa assim,
Ele tinha ficado um bom tempo ruim, né, por ver aquela situação. Realmente, quem está acostumado com muito, né, muito difícil acostumar com pouco. Mas ele não procurou nada, né? Ele procurou é ter a vida dele de volta a todo custo, né? A mesma casa, a mesma história, né? Aquilo ali é um transtorno que ele desenvolveu após a perda do emprego, tá? É um fator, pode falar. Professora, eu vi uns vídeos essa semana de suicídio de algumas pessoas que suicidaram depois da pandemia. Sim. Pode-se dizer que elas tiveram um problema mental também por conta da pandemia? Sim, a depressão é um problema mental, é um transtorno, é doença mental, depressão é doença mental. Mas a gente não pode falar que todo mundo está com depressão. A depressão, gente, para eu falar que eu estou, eu tenho que ter um diagnóstico médico. Porque as pessoas têm mania de falar que, não, fulano está com uma depressão, você viu, menina? Realmente, às vezes não está comendo direito, está triste, às vezes começa a chorar. São todos os sintomas clássicos, mas não foi no médico, né? Não foi no médico, psiquiatra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O suicídio, ele está sempre ligado à doença mental, gente, sempre. Sempre ligado, né? Alguns casos ou outros fogem do padrão. Por exemplo, eu era muito pequenininha, sabe? Eu nem lembro tanto detalhe assim. Eu tinha nem 10 anos, bem menos, eu tinha uns 8, 9 anos, no máximo 9 anos. Lá no interior, Itabira, de onde que eu sou, né? Lá tem a Vale, todo mundo sabe que a sede da Vale, né, em Itabira, a Vale do Rio Doce. E o marido da prima da minha mãe, ele foi lá, trabalhava na Vale, tinha um cargo muito bom. E lá tinha tipo uma piscina, mas era um negócio de represa. Mas era tipo uma piscina, mas era trem de represa. Ele saiu de madrugada de casa, sem ninguém ver, tinha 2 filhos maravilhosos, estudava, tinha uma condição financeira muito boa, um casamento muito bacana, a esposa dele, nossa, é uma excelente pessoa até hoje. Hoje ela está com uns 60 anos, a esposa dele. Ele tirou os documentos, colocou do lado de fora da represa e simplesmente se suicidou. Uma família maravilhosa. Do nada. Do nada. Até hoje, eu não sei se é porque eu fiquei impressionada, que eu era muito pequena, depois de muitos anos, agora, eu velha, que minha mãe foi me contar, falei assim, não, Isabela, descobriram a causa sim, que eu não sabia a causa. Falei assim, não, depois ele tinha uma amante, que aí ela ameaçou, e o cara super sério, gente, seríssimo, ele nem sorria assim, ele sorria, seríssimo. Eu lembro dele me cumprimentando. Eu descobriu que ele tinha um amante e ela estava ameaçando ele de contar a verdade para a família toda. Ele preferiu suicidar do que ela contar para a esposa dele, para a família, para os filhos, que ele tinha um amante. Então, assim, é de cunho psicológico, assim, doença mental? Não. Ele não queria sentir aquela, viu que ia acontecer mesmo? Ele não queria sentir aquela vergonha, né? Que ele era um cara muito respeitado, tinha uma moral, ética, valores, para todas as pessoas da minha família, muito importante, todo mundo considerava, chamava ele para resolver as coisas, porque ele tinha uma moral com a família inteira muito grande, né? Essa prima da minha mãe, prima minha também, né? Mas bem mais distante, ela era de uma família de várias irmãs e irmãos, os filhos, ele tem 2 filhos, um é médico e um é fisioterapeuta. Ele não aguentou a pressão, entendeu? Então, assim, a maioria é de cunho de transtorno mental, mas alguns casos ainda, algum outro ainda foge da regra, mas a maioria é relacionada a transtorno mental, sabe? Entendi. Outra coisa que eu ia falar para vocês da reunião que eu tive ontem, eu fiquei boba dessa chefe minha que trabalha no CAPS, falou assim, gente, vocês têm que ver os pacientes, independente de ser de saúde mental ou não, as pessoas estão perdidas. Por quê? Algumas UPAs que não atendiam a Covid começaram a ter que atender. Algumas UPAs que não eram 24 horas começaram a ter que virar 24 horas. E os hospitais de grande porte que falaram na televisão que não ia atender mais paciente que chegasse lá com cólica renal, febre, essas coisas, ia atender só Covid, que esses pacientes teriam que... Todo mundo escutou isso na televisão, né? Esses pacientes teriam que ir para as UPAs.
esse paciente está perdido, porque ele ouviu na televisão que a UPA também que a UPA agora também é só Covid. Então, ela falou com a gente lá na hora da reunião, gente, tá uma bagunça aí fora, porque o paciente ele nem sabe, se ele não tem Covid, ele tem até uma fratura de punho, de braço, ele nem sabe mais aonde que ele vai. Até o próprio funcionário não sabe nem se recebe ou se não recebe, se para onde que manda ele. Olha para vocês verem aonde que a gente chegou, né? Com essa situação toda aí, né? Virou realmente assim uma bagunça, né? A gente não tem um comitê, né? Não tem nada. Agora que esse médico último agora entrou lá no Ministro da Saúde, que está tentando montar um comitê depois de mais de um ano e um mês, né? De pandemia. Então, é tudo muito... a gente tem 10%, se não me engano, ontem, né? Fez 10% da população vacinada, 10% de 200 mil habitantes é muito pouco, né? Para a gente chegar até nós lá é muito pouco, né? Mas eu acho que com esse negócio do Covid também, muita gente não está procurando atendimento por medo. Eu te falo porque eu já vi muitas pessoas próximas a mim que pode estar, tipo assim, morrendo dentro de casa com alguma coisa, mas não quer procurar hospital por causa do corona. Concordo, até eu sou uma delas, meu filho. Fiquei ruim em casa nos dias que eu contei para vocês, mas não fui para lugar nenhum, minha filha, mas não fui mesmo. Nossa, tá ficando doida, não fui. Não recomendo, viu, gente? Foi opção minha, mas eu não fui por medo. Não fui por medo mesmo. Então, tem fatores aí que pode desencadear algo assim, né? Uma doença mental. Gente, os policiais estão na rua sem vacina. Vocês viram que o pessoal do lixeiro, né? Os colhedores de lixo, fizeram greve a partir de hoje. É um absurdo que esses profissionais não estejam vacinados. Isso, assim, Eles são linha de frente também, né? Eles são linha de frente. Os policiais não estão vacinados, nem um policial. Eles que estão na rua, né, fiscalizando as linhas roxas, as ondas roxas, os trens estão fechados, os comércios, né? Se tem um assalto, é eles que continuam indo, se tem uma batida de carro, do mesmo jeito. Olha para vocês verem a situação. E é um serviço que também não pode parar, né, Isabela? É o cúmulo do absurdo. Vocês lembram quando o Vitória parou? Há uns 4 anos atrás? Que acabaram com a cidade toda, Vitória? Os policiais ficaram meses de greve, que acabou com a cidade? Lembro. Sim. Lembra, tem familiar lá no Espírito Santo, o negócio lá pegou. Pegou, menino. Quer saber, professora, você quer saber o melhor? Eu fui para Vitória 2 dias antes disso acontecer. Nossa, Deus, minha filha, eu arrepiava quando eu vi aquelas cenas. Nós chegamos lá, toque de recolher, arrastão, nós ficamos mais no hotel do que na praia. Com certeza. O comércio ficou com medo de ficar com a porta aberta, porque estava saqueando os comércios. Não, mas eles quebraram os vidros, quebraram as lojas, entrou lá para dentro, tirou tudo. Que foi horroroso, horroroso. O traço foi feio. Feio. E a gente ainda tem que pensar que a gente não tem isso aqui, né, gente? Com toda a confusão, não está acontecendo essas badernas aqui em Belo Horizonte, né? Então, hoje eu vi de manhã cedinho, quando eu acordei, que a SLU hoje não atende mais, né? Os lixeiros não, os profissionais não atendem mais. E o policial também permanece sem essa vacinação, né? Então é um caos, né? Total. Qual que é o critério que está sendo adotado para essa vacinação? Porque, igual eu tô te falando, qual que é o sentido de vacinar os idosos? Põe eles dentro de casa, tem que sair, nós tem que vacinar, porque nós tem que produzir para o país andar. Assim, nós tem que fazer a produção. Eu acho que foi no calor, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que foi no calor